Olá pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Thaís Oliveira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redação Enem. Não, ela não é esse monstro todo que vocês acreditam. A redação Enem é algo muito fácil e eu estou aqui para ajudá-los a entender. A redação Enem, ela é construída por meio de um texto dissertativo e argumentativo. Acredito que vocês já tenham ouvido esse nome, que vocês já tenham lido esse termo por aí. Quando falamos de um texto dissertativo e argumentativo, estamos falando de um texto em que falamos sobre um determinado assunto, discorremos sobre um determinado assunto, mas que também argumentamos sobre esse determinado assunto. Geralmente, defendemos um ponto de vista, argumentamos em defesa de um ponto de vista. Esta argumentação, esta construção textual, ela é feita por meio de uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Nessa introdução, nós apresentamos o assunto que vai ser debatido no tema, apresentamos a nossa tese, que é o nosso ponto de vista, e nos posicionamos sobre este determinado assunto. No desenvolvimento, nós vamos nos utilizar de algumas ferramentas para defender o nosso ponto de vista. Nada muito difícil, eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra. Nós faremos isso por meio de uma argumentação consistente, de uma explicação sobre esse argumento e de uma conclusão sobre esse assunto. Nada de outro mundo. Eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra. A conclusão, ela deve ser feita por meio de uma proposta de intervenção, ou seja, uma ação interventiva prática. Gente, isso não é difícil. Basicamente, você vai propor uma ação que pode solucionar ou atenuar o problema que é apresentado na redação, o problema que é discutido na sua redação. Essa proposta de intervenção, ela deve constar um agente, uma ação, um modo, um efeito e um detalhamento, pelo menos. O agente é aquele que vai executar a ação. A ação é o que será feito propriamente dito. O modo são as estratégias que serão realizadas, que serão utilizadas para executar essa ação. O efeito é o resultado. E o detalhamento você pode utilizar no agente, ou seja, o agente mais alguém na ação, ou melhor ainda, no modo meio. Você explica essas estratégias. Quando pegamos a nossa prova para fazer, a primeira coisa que devemos fazer é olhar a proposta de redação. Vocês já devem ter visto que toda a prova do Enem vem com alguns textos motivadores e uma proposta. Essa proposta nos indica o assunto do texto, aquilo que deve ser debatido. E os textos motivadores nos indicam qual o caminho, né? Então, qual o recorte textual? Qual o recorte argumentativo que eu vou utilizar? Não é nada de outro mundo. Vocês querem ver? Persistência da violência contra a mulher na sociedade contemporânea. Ou seja, se nós estamos falando da persistência, nós estamos falando de algo que já acontecia, mas que se mantém. Da violência contra a mulher, nós não estamos falando da violência comum, nós estamos falando da violência contra a mulher. Na sociedade brasileira, é da violência contra a mulher no Brasil, não nos Estados Unidos, na África, mas no Brasil. A proposta de redação nos encaminha, nos
nos direciona para qual o assunto do texto. E os textos motivadores nos ajudam para qual caminho. Oh, meu Deus, eu não sei sobre o que falar? Os textos motivadores estão aí para isso. Não é nada do outro mundo. Você vai conseguir de forma muito... Tá parecendo difícil? Não é não. Vem que eu vou te ajudar a entender cada uma das competências. Você não sabe o que são as competências Enem? Calma, não é nada do outro mundo. A redação Enem é avaliada em 5 competências. Isso mesmo. Ela vale 1000 pontos. Cada uma dessas competências tem valor 200 pontos, de 0 a 200. Cada uma dessas competências é avaliada em 6 níveis. 0, 40, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Nada do outro mundo. A primeira competência, que é a competência 1, ela vai avaliar a sua adequação à norma culta, ou seja, a sua capacidade escrita. A segunda competência, a competência 2, ela vai avaliar a sua adequação ao tema. Você fez uma abordagem completa? Você conseguiu falar sobre o tema de forma completa? A competência 3 vai falar sobre argumentação. Você conseguiu argumentar? Você conseguiu argumentar de forma completa sobre o assunto? A competência 4 fala sobre elementos coesivos. Esse é um texto coeso que tem diversidade no uso dos elementos coesivos. E a competência 5 fala sobre proposta de intervenção. Nada de outro mundo, né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir arrasar na redação. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam a próxima aula, porque nós vamos falar da competência 1 e da competência 4. Não percam!